Olá, tudo bem? Eu me chamo Tatiane, sou estudante do curso de Licenciatura em Letras, Português, e na aula de hoje vamos falar sobre HQ. Você sabe o que significa a sigla HQ? Você já ouviu falar sobre isso? Eu aposto que sim. As histórias em quadrinhos são narrativas gráficas, histórias narradas compostas por imagem e texto. Sua denominação varia entre arte sequencial, narrativa figurada e literatura ilustrada. Podemos pensar que histórias em quadrinhos são antigas e não fazem mais sentido, porém, isso não corresponde à realidade. Elas habitam o imaginário popular há décadas e existem diversas curiosidades por trás dessa gigantesca indústria. Eu vou contar tudo para vocês mais adiante. Então, fica aqui comigo e vamos ver tudo isso juntinhos. O que não podemos esquecer é que temos uma tela em branco, mas estamos tratando de um gênero textual que é utilizado para contar histórias com a ajuda de imagens, como veremos adiante. Agora vamos falar um pouco sobre a sigla HQ. HQ é a sigla utilizada para falar de histórias em quadrinhos. As histórias em quadrinhos compõem o quadro dos chamados textos narrativos, como vimos anteriormente, onde a história se passa com diferentes tipos de personagens ocorridas em determinado local, durante certo tempo e espaço. Mantendo essa característica única, espacial e temporal, elas ocupam poucas páginas, são histórias curtas que despertam o interesse do leitor, tornando a leitura um hábito muito gostoso. Geralmente, o objetivo maior é o entretenimento, como forma de divertir e causar humor, mas podem também transmitir uma informação, um alerta à população, como as charges, com intenção de frisar os fatos importantes de um noticiário de forma humorada, mas sempre com uma pitada de reflexão. As histórias em quadrinhos têm como objetivo o entretenimento, ou seja, divertir as pessoas que estão lendo. Já as charges, elas têm um humor crítico e uma das principais características do gênero, embora não trate somente de questões políticas, é orientar para um discurso em que relata acontecimentos cotidianos, em diversos aspectos do comportamento humano e da sociedade. Uma das primeiras histórias em quadrinho que eu li foi Chico Bento. Chico Bento ele é retratado como um preguiçoso, trabalhador, aventureiro, carismático, esforçado e divertido, pois ele vive dormindo, né? Ele vai pescar com seus amigos, rouba goiabas do Inholau, vive namorando a Rosinha e faz todas as atividades do sítio. Francisco Antônio Bento, mais conhecido como Chico Bento, é um caipira muito curioso e sonhador. Ele conta belas histórias, ele admira as terras interioranas, seu amor pelo campo frutífero, pelos doces da vida, da roça, o cultivo, a vivência simples e humilde, acaba despertando a curiosidade e trazendo alguns aspectos muito interessantes. Podemos ver que as histórias em quadrinhos também podem ser utilizadas como informativos comunitários. Agora, neste momento de pandemia, com o Covid-19, nós tivemos várias histórias em quadrinhos editadas e divulgadas, né, para orientar na prevenção contra o coronavírus e até mesmo para entreter as pessoas, né, que estão em quarentena, que não podem sair, que precisam ficar isoladas. Nesse momento, toda a informação é bem-vinda. Como vimos anteriormente, algumas histórias em quadrinho nos trazem textos verbais e não verbais.
Aqui neste quadrinho, nós vamos analisar e anotar as nossas percepções. Prestem bem atenção nos enunciados, naquilo que está escrito e naquilo que não está escrito. E nós voltaremos daqui 5 minutos para falar sobre isso.
Bom, agora que tivemos um tempo para analisar o quadrinho, vamos falar um pouco sobre as nossas percepções. Podemos perceber neste primeiro momento que existe um quarto que está desarrumado, a mãe de Cebolinha abre a porta e fala alguma coisa. Porém, nesse quadrinho, quando ela abre a porta, Cebolinha tem uma grande decepção. Veja a expressão no rosto dela, como mudou. Cebolinha também não fica nada contente com o que ele vê, nem com o comentário que a mãe faz sobre ele. Podemos também analisar a expressão de tristeza no rosto de Cebolinha, pois ele está ali com a placa dizendo abaixo a poluição. A imagem esconde também o início da frase, né? Dando aí uma chance para a gente deduzir o que estava escrito na placa. E a sua mãe logo em seguida fala, Cebolinha, primeiro seu quarto, né? Aí depois o mundo. Então não adianta nada ele lutar contra a poluição, sendo que ele não faz a parte dele. Aqui nós temos um outro ponto que só é mostrado na imagem. Não há nenhuma palavra escrita sobre a bagunça do quarto. A cama está desarrumada, há brinquedos, sapatos espalhados pelo chão, o quarto está um caos. Então, a moral deste quadrinho, a moral desta imagem que nós podemos ver, é que não adianta de nada ele estar lá fora lutando as suas batalhas, querendo passar uma imagem e dentro da própria casa ele não faz a sua parte. Espero que vocês tenham chegado nesse mesmo entendimento e conversaremos mais a seguir. Outro recurso importante na construção dos quadrinhos são os sinais de pontuação. Utilizamos eles nas falas dos personagens e podemos verificar a importância disso. Os leitores eles precisam perceber e reconhecer quais sinais foram usados e os motivos do seu emprego naquele determinado momento. Às vezes, a gente nem termina de ler todo o quadradinho e já adivinhamos o que está por vir, dando significado ao texto. O ponto de exclamação, por exemplo, indica emoção, como surpresa, alegria, entusiasmo, dor e nervosismo. Já o ponto de interrogação expressa geralmente a dúvida, o suspense, a indecisão. Muitas vezes nas histórias em quadrinhos, o ponto de exclamação é combinado com o de interrogação, indicando dúvida e surpresa ao mesmo tempo. Já as reticências podem indicar interrupção do pensamento, hesitação, surpresa, dúvida ou timidez. É importante analisar quais linguagens estão presentes. Por exemplo, as histórias em quadrinhos geralmente são compostas por uma linguagem verbal e uma não verbal, fazendo uma associação entre imagens e palavras, procurando facilitar o entendimento do leitor. Então, para relembrar, vamos ver um pouquinho sobre linguagem verbal e não verbal. A linguagem verbal é aquela expressa através de palavras escritas ou faladas, ou seja, a linguagem verbalizada. Já a linguagem não verbal, ela se utiliza dos signos visuais para ser efetivada. Por exemplo, as imagens nas placas, as cores na sinalização de trânsito. Vale ressaltar também que ambas são modalidades comunicativas, sendo a comunicação definida pela troca de informações entre o emissor e o receptor, com a finalidade de transmitir uma mensagem ou conteúdo. Neste sentido, a linguagem representa o uso em diversas situações comunicativas. As duas modalidades são muito importantes e utilizadas no nosso dia a dia. No entanto, nós podemos perceber que a linguagem mais utilizada e empregada é a linguagem verbal. Ou seja, nas HQs, esse gênero é marcado por textos, imagens e desenhos. Com certeza, você se lembra de alguma história em quadrinho que marcou a sua infância ou que foi trabalhada mesmo em sala de aula. Quando a gente começou lá atrás a aprender a ler, a escrever, a desenvolver o nosso processo de leitura, tivemos acesso então a todo esse material.
e é muito comum utilizar esse gênero textual. Eu quero falar para vocês também que na fase inicial, quando utilizamos isso, imaginamos que seja só para crianças e jovens. Porém, vem sendo desenvolvido esse trabalho para adultos, adaptando as HQs para um novo contexto. Existem também os quadrinhos mudos ou sem palavras. Neste caso, o famoso bordão "uma imagem diz mais que 1000 palavras" traduz com exatidão as narrativas gráficas sem palavras ou sem balões. Essas publicações de histórias de quadrinhos sem balões ou textos de acompanhamento fornecem aos leitores uma liberdade de interpretação da narrativa desenhada. O processo editorial de HQs sem palavras são considerados por alguns quadrinistas como as mais desafiadoras desde a criação da impressão. Pois, ao tentar traduzir em imagem as sequências que melhor expressam as ideias de mensagens a serem transmitidas ou daquilo que deveria ser dito por um personagem, exige do cartunista ou do artista um trabalho que envolve os elementos de expressão corporal, facial e gestuais, além do domínio da cena, para que a interpretação global possibilite ao leitor compreender a ambientação da história. Nas histórias em quadrinhos, um ponto importante para analisarmos também são os balões. O balão é um elemento característico dos quadrinhos. Ele contém textos ou imagens, sinais de pontuação ou símbolos e muda de formato dependendo do que se deseja expressar. As falas de pensamento ou as emoções dos personagens, como surpresa, alegria, raiva, medo, cansaço, etc. Então, assim, nós temos vários momentos em que percebemos aqueles quadradinhos no início ou no fim, dizendo continua. Isso é muito importante para que a gente possa localizar o tempo dentro do contexto da história. Há vários formatos de balões. Os mais comuns são os balões de fala, que apresentam todo o contorno em linha contínua. Temos também o balão de pensamento, que apresenta um rabicho em forma de pequenas bolhas, expressando que o personagem está pensando aquilo. Existem também outros tipos de balões, como os balões de cochicho, que são feitos com linhas pontilhadas, que transmitem a ideia de que o personagem está falando baixinho. O balão de grito, que geralmente tem aquele contorno tremido e traduz a irritação, o espanto ou o horror do personagem. Agora, vamos estudar um pouco mais sobre a diversidade desses balões e as suas finalidades. Temos o balão de fala, ele pode ser em alguns formatos, Já encontramos em alguns formatos aí nas nossas revistinhas, e a maioria deles, ele é nesse formato redondo com um rabicho, indicando que a pessoa está falando. Temos o balão de cochicho. Neste podemos verificar que ele tem esse pontilhado ao redor. Então, neste momento, quando encontramos um balão assim, nós lemos assim: "Psst, Pipa, agora convida a gente para ir na sua casa. Anda!" Hã? Aqui temos o balão de grito, que ele é totalmente diferente do balão de cochicho. Ele tem as suas extremidades pontiagudas, expressando que algo está acontecendo de muito grave ali. Então, neste momento, onde encontramos um balão deste, nós lemos neste formato: "Ah!", como se fosse um grito muito alto, um susto, um espanto.
Já este balão com várias saídas indica que várias pessoas estão falando ao mesmo tempo. Então, encontramos sempre quando tem algumas pessoas na cena e elas estão se direcionando a outra personagem e estão falando ao mesmo tempo. Aqui podemos ver o balão que indica que o personagem está pensando. Aqui no caso, Cebolinha está pensando apaixonado na Mônica. Então vem este balão com algumas bolinhas, alguns círculos redondos que levam até o pensamento, dando a entender ao leitor que aquele personagem está pensando e não falando, não agindo naquele momento. Olá, você está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo? Olá, você está ouvindo pelo podcast ou assistindo vídeo no YouTube? Seja muito bem-vindo ao canal Loucos por Biografias. E se você é novo por aqui, convido você a se inscrever no canal e se gostar desse vídeo, deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Deixe seu like para incentivar o canal a crescer. Em comemoração ao Dia Nacional das Histórias em Quadrinho, no dia 30 de janeiro, hoje vamos conhecer um pouco da vida e da obra do cartunista, empresário e escritor Maurício de Souza. Com 60 anos de carreira, Maurício de Souza é o mais histórias em quadrinho. Dentre os vários personagens que Maurício criou, uma é dona do pedaço, a Mônica. Muitas pessoas, como eu, se alfabetizaram e tomaram gosto pela leitura lendo os gibis da Turma da Mônica. Mais um brasileiro que vale a pena conhecermos a história. Maurício de Souza nasceu em Santa Isabel, no dia 27 de outubro de 1935. Filho de Antônio Maurício de Souza e de Petronília Araújo de Souza. Ele tinha 3 irmãos. Maurício passou parte de sua infância vivendo em Mogi das Cruzes, mercado de arte. Seu pai, além de barbeiro, era poeta, compositor e pintor, e sua mãe, poetisa. Sua casa sempre esteve cheia de livros, permitindo um ambiente bastante cultural. Era comum em sua casa receber saraus, rodas de chorinho e reuniões de artistas. Toda a sua família morava no espaço de 2 quarteirões, então se ele queria comer uma coisa diferente, ele ia na casa da avó, da tia. Quando Maurício estava com 4, 5 anos, ele encontrou em cima de uma lata de lixo um gibi velho, desbeiçado, e levou para casa e pediu para sua mãe ler para ele. Ele tinha visto um gibi. Ela leu e Maurício ficou encantado com os desenhos e a história do gibi. E pediu para o seu pai comprar outros, e sempre pedia para sua mãe ler esses gibis para ele. Até que um dia sua mãe falou: olha, meu filho, eu não posso ficar lendo o tempo todo para você. Vamos fazer o seguinte, você mesmo a ler, e aí você lê suas historinhas. E foi assim que Maurício de Souza aprendeu a ler, com os gibis, e com sua mãe explicando o segredo das letrinhas. Ali começou não só o seu gosto pela leitura, mas pela sua vontade de desenhar. Mas sua mãe tinha outros planos para ele. Ela queria que Maurício se tornasse cantor mirim de rádio e o levou a fazer inúmeros testes. Ele passou em muitos, só que a sua timidez não o permitiu continuar na carreira de cantor. Mas a música sempre esteve presente em sua vida. Mas o que ele mais gostava era de desenhar. Sua primeira professora ficava muito brava quando pegava ele desenhando e batia com aquelas réguas de madeira na sua cabeça. Naquele tempo podia. Então ele sentava lá atrás na sala. Já no ano seguinte, a sua segunda professora adorava ver os desenhos de Maurício. Então ela pedia para ele ilustrar os seus deveres de casa, o que fazia com que ele tirasse notas altíssimas, porque ele tinha que decorar as lições para fazer os desenhos. E seus amiguinhos, quando ele chegava na escola, sempre pediam para ver o desenho do dia. Durante a sua juventude, Maurício adorava ler. Ele chegava a ler um livro por dia. Em 1954, aos 19 anos, ele resolveu que queria se tornar desenhista e mudou-se para São Paulo, e sua família o acompanhou. Ele se apresentou na redação do jornal Folha da Tarde, com uma pasta cheia de desenhos, para tentar uma vaga de ilustrador.
um dos 3 maiores desenhistas do Brasil naquela época, olhou os teus desenhos e disse: menino, vai fazer outra coisa da vida. Desenho não dá dinheiro nem futuro para ninguém. Maurício saiu da sala baqueado, não entendendo muito o que tinha acontecido. Afinal, a sua mãe, sua avó, sua tia, o pessoal... E um repórter que estava entrando na redação o viu num cantinho e disse: menino, o que aconteceu? E Maurício choramingou para ele a história. E o repórter lhe disse: deixa eu ver seu desenho. Olha, você desenha bem, mas a sua apresentação deixa a desejar. Esse pessoal mais sofisticado gosta de uma pasta melhor, de um desenho melhor. Vamos fazer o seguinte: como você desenha e quer fazer isso para o jornal, entra para fazer outra coisa enquanto você se aperfeiçoa e se prepara melhor. E aí, quando você for mostrar os seus desenhos, não mostra para o mesmo desenhista. O chefe de redação do jornal tem uma vaga de top desk. Você topa? Você é bom de português? E como Maurício lia muito, ele topou. Depois de algum tempo, corrigindo os textos dos repórteres, surgiu uma vaga na reportagem policial. O mesmo repórter que lhe arranjou o emprego no jornal veio perguntar se ele topava passar para a reportagem policial. Ganhava melhor. Só que tinha só um problema. Eram 200 candidatos para 2 vagas. E Maurício topou encarar o teste. Quando ele soube que tinha passado no teste para repórter policial, a primeira coisa que ele fez é ir no Lago da Roche comprar uma capa e um chapéu como os detetives americanos. Trabalhou 5 anos como repórter policial. Ele lia muito Machado de Assis, Eça de Queiroz, que são autores mais prolixos, e na redação do jornal ele aprendeu a fazer textos mais enxutos, mais objetivos. Isso o ajudou na hora de escrever os balõezinhos nas histórias em quadrinhos que não poderiam ser muito longos. Quando o fotógrafo não tinha uma foto do local do crime ou o retrato do criminoso, Maurício tinha que fazer o retrato falado ou a foto do local. E isso fez com que o seu redator-chefe descobrisse o seu talento para o desenho. Em 59, ele criou o seu primeiro personagem, o cãozinho Bidu, e o seu dono Franjinha, e mostrou para o seu redator, que gostou muito e concordou em fazer uma tirinha semanal. A partir daí, Maurício trocou a máquina de escrever pela prancheta de desenho, e foram surgindo ao longo dos anos os outros personagens. A Turma da Mônica, seus amigos Cascão, Magali e Cebolinha, que moravam no bairro do Limoeiro, no interior de São Paulo. O bairro do Limoeiro, Maurício se baseou no bairro do Cambuí, em Campinas, quando morou lá. Naquela época, o Cambuí tinha ruas sem movimento, as crianças podiam brincar na rua, tinha terrenos baldios com limoeiros. Mônica e Magali foram inspirados, como todo mundo sabe, em suas filhas. E o Cebolinha e o Cascão foram amiguinhos que jogavam bola com ele em Mogi das Cruzes. O Capitão Feio era o tio do Cascão. Horácio, o pequeno dinossauro órfão e com grande coração, é o alter ego de Maurício. É através de Horácio que Maurício expressa sua moral e Maurício foi casado 3 vezes. Seu primeiro casamento foi com Marilene Souza, mãe de Magali, Mônica, Mariângela e Maurício Espada. O casamento durou 12 anos. Seu segundo casamento foi com Vera Lúcia Signorelli. Desse casamento nasceram Wanda e Valéria. Lúcia morreu em 1971, 2 dias após sofrer um acidente na Via Dutra. Seu último casamento é com Alice Keiko Takeda, e dele nasceram Mauro, Marina e Maurício Takeda. E por último nasceu Marcelo de Souza, fruto de uma relação que Maurício teve num período em que Alice e Maurício estiveram separados. No dia 20 de março de 2008, seu filho mais novo, Marcelo, sua ex-companheira, Marinalva Pereira dos Santos, mãe de Marcelo, e o filho dela, de 2 anos, Vitor Hugo, foram sequestrados em São José dos Campos por uma quadrilha. Foram levados para São Sebastião e só conseguiram ser libertados 16 dias depois pela Polícia Civil. No dia 2 de maio de 2016, seu filho
Maurício Espada, com 44 anos, teve um ataque cardíaco em casa e faleceu. Maurício disse que ao longo dos seus 3 casamentos, que lhe deram 10 filhos, que lhe deram 12 netos e que lhe deram 3 bisnetos, ele acompanhou o crescimento dos filhos, netos e bisnetos em épocas muito diferentes. Isso ajudou muito na construção criativa dos seus personagens. A emoção das crianças não muda. O que muda é o estilo de vida, a tecnologia avançando, as plataformas de comunicação. As crianças de hoje são bem mais informadas. É comum vermos uma criança com um tablet ou celular da mãe jogando, vendo desenhos animados. Talvez por isso a maior audiência da Turma da Mônica seja a Mônica Toy, que está disponível no YouTube e não tem idioma. Isso faz com que ela se expanda por inúmeros países, tendo visualizações nos mais diversos países, como a Rússia, por exemplo. A Mônica Toy é o seu maior trunfo no mercado internacional. A Mônica Jovem também é outro grande sucesso. É como o mangá japonês e é o gibi mais vendido atualmente. Um dado curioso é que a Turma da Mônica não tinha sido aceita no Japão porque a menina batia em menino. Agora a Turma da Mônica Jovem foi aceita porque a Mônica não bate mais no Cebolinha. Uma vez Maurício disse que argumentou com um namorado da Mônica. Não adianta reclamar, você já lia os gibis, você sabia que ela era brava. Ao longo das décadas, ele foi brincando com outros personagens e os mais aceitos pela garotada ganharam sua própria revistinha. Ele já brincou com o Chaves, com o Ronaldinho, com personagens com deficiência e até o filósofo Mário Cortella foi parar nos gibis. A Turma da Mônica está presente em mais de 50 países e o personagem Mônica se tornou embaixadora da Unicef e embaixadora do turismo brasileiro, um verdadeiro patrimônio cultural nacional. Com o tempo, os gibis se juntaram a livros ilustrados, revistinha de atividade, CD, livros em braille. Em 2014, Maurício lançou um livro da Turma da Mônica com uma temática espírita, O Meu Pequeno Evangelho, inspirado no Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec, uma das 5 obras básicas do Espiritismo. Seu foco nunca foi ficar rico. Ele queria fazer o que mais amava, o melhor que conseguisse. Com esse objetivo, a Maurício de Souza Produções foi se expandindo ao longo dos anos. Hoje ele emprega mais de 400 profissionais, sendo 200 deles desenhistas. Já vendeu mais de 1 bilhão e tem 3.000 produtos licenciados. Apesar de ser uma enorme empresa, ela continua sendo familiar. Pais, filhos e até netos continuam trabalhando juntos lado a lado. Além de Mônica e Magali, vários de seus filhos se tornaram personagens. Entre inúmeras homenagens que recebeu, em 2007, Maurício de Souza ganhou a maior homenagem do país do carnaval. Ele foi enredo da escola de samba Unidos do Peruche, com o enredo Maurício de Souza abre alas, abre livros, abre a mente e faz sonhar. Essa é a nossa história de hoje. Eu espero ter contribuído para que seu dia tenha momentos muito agradáveis. Se você gostou, deixe seu joinha, compartilhe esse conhecimento com os amigos. Vamos contribuir para a cultura do nosso país. Juntos, somos mais fortes. O canal Loucos por Biografias traz novas biografias a cada 4 dias. Mas, como eu sempre digo, é bom, porque às vezes uma biografia pode demorar um pouco mais que a outra.
Para entendermos um pouco mais, vamos iniciar conhecendo uma história em quadrinhos sobre segredo. E segredo, será que pode ser contado? O que pode acontecer quando um segredo for espalhado? Para descobrir o que aconteceu com o segredo, tente ler sozinho esta história em quadrinho. Se precisar de ajuda, peça para a professora ou para alguém aí na sua casa, ok? Mas eu vou ajudar e vou ler aqui junto com vocês. Essa história é do menino maluquinho. Juninho, vou te contar um segredo meu, mas não espalha. Bzz, 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 bzz. Ha, 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 ha. Tchau. Julieta, deixa eu te contar um segredo. Ó. Bzz, 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 bzz. Uau! Mas não espalha, hein? Carol, Carol, não imagina o que eu tenho para contar. Bzz, 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 bzz. Ha, 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 ha. Hi, hi, hi. Maluquinho, você quer ouvir um segredo? Claro, claro, conta, conta. Bzz, 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 bzz. Ha, 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 ha. Espera só eu contar essa pro Juninho. E... Epa! O que será que aconteceu aqui? O que aconteceu com o segredo do menino maluquinho? Ele rodou por várias pessoas e acabou que veio parar nele. Então, será que é legal a gente compartilhar o segredo de outra pessoa? Fica a dica para vocês pensarem. O menino maluquinho, ele foi criado por Ziroldo Alves Pinto. Ele é um premiado escritor dos livros infanto-juvenis. Entre as suas obras destacam-se O Menino Maluquinho, O Bicho da Maçã e A Turma do Pererê. Agora, vamos para a interpretação de texto. Atividade oral e escrita. Neste momento, você vai pegar o seu caderno e vai anotar as respostas. A primeira questão é: de quem era o segredo e o que aconteceu na história? Interprete, volte na história se você precisar, leia novamente com cuidado e escreva a sua resposta. A segunda questão é: quem foi o primeiro amigo a ouvir o segredo? Quem será que espalhou o segredo do menino maluquinho? Começou a espalhar. A terceira questão: copie do primeiro quadrinho o pedido que Maluquinho fez ao amigo. O que será que Maluquinho pediu ao amigo? A questão 4. O amigo atendeu ao pedido? Explique o porquê. E na questão 5, observe outra vez esse quadradinho e releia o balão de fala. O balão de fala indicando a fala do menino maluquinho. Letra A. O que significa bzz, 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 nesse balão de fala? Então, vocês podem responder e nós vamos corrigir na próxima aula. Podemos ver aqui os formatos mais utilizados de balões. Agora, lembre-se, quando você ler HQ em livros de português ou em jornais e revistas, você já sabe do que estamos falando. Estamos falando de histórias em quadrinho. Ou também de tirinhas, que são histórias bem curtinhas. A maioria com 2 ou 3 quadradinhos. Porém, essas tirinhas, elas não deixam de ser histórias e elas precisam respeitar uma estrutura básica. E para contar uma história, eu tenho 3 princípios básicos. Ou seja, início, meio e fim. Nós chamamos o início de contação inicial, aonde tudo começa. Temos também o meio e o fim, que parece ser simples, mas tem uma interconexão que é fundamental e precisa conter os elementos essenciais, que são os personagens, aqueles que vivenciam a história. Estes personagens, eles ganham identificação própria, características únicas, como uma cor ou uma característica do vestuário, por exemplo. Por isso, existem alguns personagens que utilizam sempre a mesma cor de roupa, ou a mesma cor de cabelo. Assim, quando encontramos aquele personagem em uma história, a gente identifica instantaneamente,
devido às suas características únicas, podendo ser um objeto, um cenário, mas ela precisa respeitar essa estrutura. O primeiro quadrinho precisa apresentar uma situação inicial. Já no segundo quadrinho, normalmente apresenta um elemento modificador, um problema, que deve ser resolvido durante a narrativa. Ou seja, início, meio e fim. Não são apenas os nomes que nós utilizamos para contar uma história, não. São elementos indispensáveis. Já no último quadrinho, vem a solução e a finalização. Desde cedo, quem aprende a desenhar esses quadrinhos entende que é preciso utilizar quadros e planos, ou seja, ordenar esses quadrinhos e desenhos de uma forma que faça sentido, usando a lógica para dar sequência à narrativa. Ou seja, a gente tem uma ordem para leitura, a gente pode pular de um quadrinho para o outro, por isso vemos isso em um plano. Por exemplo, quando vemos um plano geral, pode ser um quadrinho que mostra a cidade toda recebendo uma celebridade. Temos também o plano americano, que é aquele plano que aparece somente do joelho para cima. Um plano médio, que mostra da cintura para cima, e outro plano mais fechado, do pescoço para cima. Ou também podemos utilizar aquele plano bem fechado, que chamamos de primeiríssimo plano, que é só do rosto, ou seja, é o close, né? A escolha desse uso de planos não é aleatória. O cartunista precisa ter a habilidade de marcar a intensidade daquilo que ele quer mostrar através da variação dos planos dentro do quadro. Aqui nesta tela nós podemos ver alguns exemplos disso. Bom, já falamos das pontuações em que o cartunista ou desenhista pode brincar à vontade com a intensidade do que deseja expressar. Agora vamos falar de mais um dos recursos utilizados por esses desenhistas e cartunistas. São as onomatopeias e as interjeições. A onomatopeia é uma figura de linguagem que reproduz fonemas ou palavras que imitam os sons naturais, quer sejam de objetos, de pessoas ou de animais. Esses recursos aumentam a expressividade do discurso, o motivo pelo qual muito utilizamos na leitura e nas histórias em quadrinhos. Exemplo, o tic-tac de um relógio, o toque-toque, quando queremos representar o som de alguém batendo em uma porta. Sniff, sniff, seria o som de pessoas tristes, chorando. Buá, buá, como um ruído de choro. E o atim, que seria o barulho do espirro. Aqui vou reproduzir para vocês alguns balões e como interpretamos os sons que eles têm quando encontramos eles em alguma história em quadrinho. Pou, shh, bam, zap, kabum, bang. Podemos encontrar também alguns balões descrevendo as atividades que os personagens estão exercendo. Aqui como roendo as unhas, comendo, tremendo de frio, chorando, bravo. Já a interjeição, que muitas vezes ela é confundida com a onomatopeia, ela é uma palavra invariável. Ela não sofre variação de gênero, número e grau, que apresenta um recurso de linguagem afetiva. Ela expressa sentimentos, sensações, estado de espírito, sendo sempre acompanhada por um ponto de exclamação. As interjeições são consideradas palavras-frases, pois representam frases resumidas, formadas por sons de vocábulo, como ó, ai, palavras como droga, psiu, puxa, ou um grupo de palavras, nesse caso, chamadas de locuções interjetivas. Meu Deus, ora bolas,
Essas são algumas expressões e aqui eu trago alguns exemplos para vocês, como advertência. A advertência ela é expressada com a palavra cuidado, olhe, atenção. Agradecimento, graças a Deus, obrigado. Agradecido, muito obrigada, valeu. A alegria, ela pode ser expressada como ei, oh, oba, eba ou viva. E a desculpa, perdão, opa, desculpe, foi mal. O silêncio, silêncio. Então, quando são utilizadas essas expressões, nós podemos perceber a intensidade que o escritor, que o desenhista, o cartunista está querendo dar à nossa história, implementando assim o sentido e a sensação do leitor, conectando ao texto, conectando a aquilo que ele quer expressar, conectando aquilo que ele quer demonstrar, o objetivo que ele quer atingir dentro daquele contexto. Olá, bonitos e bonitas, tudo bem? Aqui é a professora Luana Jensen e hoje vamos desvendar mais alguns mistérios da língua portuguesa. Olha só, em se tratando de interpretação de textos, nós trabalhamos com diferentes gêneros textuais e hoje nós vamos conversar sobre 3 específicos: a tira, o cartoon e a charge. Bom, por que esses 3 em especial? Porque em comum eles trabalham a linguagem mista ou apenas a não verbal. Isso significa trabalhar com imagens, com desenhos e a escrita, combinando os dois, ou apenas as imagens. Mas, se eles têm isso em comum, afinal de contas, o que tem de diferença nesses 3 gêneros textuais? Olha só, a tira nada mais é do que uma pequena narrativa. Ela conta uma história, que vai ser mais ou menos entre 2 até 4 quadrinhos. Até porque se for mais quadrinhos, nós já estaremos tratando da história em quadrinhos, certo? Essa narrativa pode trabalhar apenas a linguagem não verbal, imagens, ou também a escrita. Olha só esse seguinte exemplo, uma tirinha da Turma da Mônica, que trabalha justamente a questão da linguagem não verbal. Mas nós conseguimos entender o que está acontecendo. Olha só, a Mônica e o Cebolinha estão brincando com uma arminha de água, certo? Mas de repente, olha o segundo quadrinho, nós temos uma onomatopeia, o som que imita o trovão. E já no último quadrinho, o que aconteceu? Cada um está na sua casa, porque está chovendo. Isso significa que tem uma sequência nas imagens que vocês conseguem entender o que está acontecendo. Então, contou uma pequena história? É a tira. Vamos lá para o cartoon? Olha só. Nada mais é que trabalhar alguns acontecimentos num tempo e espaço específico, com temas atuais, mostrando uma forma mais engraçada esses temas do cotidiano. Se liga só neste exemplo, nós temos ali apenas um quadro, que é a característica do cartoon, um homem que está em frente ao computador, só que ele se cansou pelo jeito do que estava assistindo. Temos o som ali, a onomatopeia do ronco, significa que o personagem está dormindo. E olha só a fala do cãozinho, o YouTube somente substituiu a televisão. Qual é a graça? Está criticando que as pessoas trocaram um meio, a televisão pelo computador, mas o que passa à sua frente continua sem ter valor. Afinal de contas, acabou dormindo no meio do vídeo. O que não vai acontecer com vocês, não é mesmo? Afinal de contas, tem que prestar atenção na diferença desses gêneros. E para fechar, olha que interessante, a charge. A charge também trabalha apenas aí um quadrado. Às vezes pode ser dividido em 2, mas geralmente é 1. O que a charge vai ter de diferente em relação ao cartoon? Além de apresentar uma situação, um tema, também com espaço e lugar, a charge traz um olhar crítico, quer chamar a atenção sobre esse assunto. Quando publicada no jornal ou na revista, geralmente é sobre o mesmo assunto da matéria principal daquele dia. Justamente por isso a ideia da crítica. Veja só este exemplo que nós temos aqui. Temos a imagem de árvores cortadas, ao fundo a cidade grande, há um caminhão levando essa madeira
E um pequeno galho, nós temos 2 passarinhos conversando. Pelo tamanho, percebemos que o pai, por exemplo, está dizendo: é mais ou menos assim, meu filho. Eles sujam a água, consomem seus recursos naturais, poluindo o ar. Tudo isso para ganhar dinheiro. Com o dinheiro, eles vivem melhor, pois podem cuidar da saúde, se alimentar. Só que o passarinho fica pensando: tá, só não entendi por que são chamados de racionais. Então, aqui é possível perceber o teor crítico. Não é apenas uma graça, mas sim chamar atenção para o desmatamento, que como as atitudes humanas estão influenciando o meio em que o ser vivo sobrevive. Então, olha só, vamos recapitular? A Tira, o Cartoon e a Charge trabalham com a linguagem mista ou apenas não verbal. As suas diferenças estão: a Tira ela vai trabalhar com a ideia de história, uma narrativa. Já o Cartoon, ele vai trabalhar graça sobre temas da atualidade. E a Charge vai trazer o seu teor crítico, chamar atenção sobre um assunto do momento. Tranquilo, não é mesmo? Então aproveita e faça os exercícios aqui na Super Ensino. Qualquer dúvida, é só dar o play novamente. Até a próxima! Agora vamos para o chamado mão na massa, pois afinal a gente só aprende fazendo. Vamos conhecer um pouquinho da história dos nossos personagens. Agar, o Horrível. Ele foi uma genial criação do americano Dick Browning. Ele é um dos personagens da história em quadrinho de maior sucesso mundial. Ele foi criado em 1973. Ele é vinculado em todo o mundo, ele é traduzido em quase 20 idiomas em todo o país, e lido em 58 países. E o cartunista, que criou esse nosso personagem, ele foi o único a ganhar o Oscar das artes cômicas para histórias em quadrinhos. Com Agar, o seu personagem mais famoso, ele celebrizou, popularizou e satirizou a figura mítica do viking, escandinavo, e o mundo medieval correspondente. Então, Agar é um viking preguiçoso que prefere beber cerveja e ficar de pernas para o ar em casa, a se aventurar no mar em guerras. A sua mulher, Helga, ela fica muito indignada, e perguntando-se quando é que ele vai crescer. Então, é em cima disso que nós vamos trabalhar hoje. Nesse contexto, vamos analisar todos os quadrinhos abaixo e contar a história na ordem que você quiser. Observe que as figuras podem ser colocadas onde ficar melhor. Notem também que o que predomina nessa história é a linguagem não verbal, e vocês irão mudar para a linguagem verbal, criando uma história a partir de tudo que você aprendeu na nossa aula de hoje. Então, deixo aqui para vocês um breve resumo de tudo que apresentei na aula de hoje e espero que tenham gostado. E nos vemos na próxima aula. Obrigada!